Gente, o resumo da minha semana foi assim. Bela vai estrear um filme que chama Acompanhante Perfeita, mas não vê o trailer desse filme, não lê a sinopse desse filme, não vê o pôster desse filme, porque entrega muito e tal. E aí eu fiquei assim, meu Deus, tá bom então. Mas aí ao mesmo tempo tava todo mundo me recomendando esse filme, e o algoritmo entendendo que eu queria assistir esse filme, então foi uma batalha desviar de todo o material promocional de Acompanhante Perfeita. Mas bom, uma coisa que não vai ter muito como esconder é que esse é um filme de sci-fi, né? Porque veja bem, esse aqui é um canal voltado 100% pro gênero, então nessa parte vocês vão ter que me perdoar porque não tinha muito o que fazer. Dito isso, hoje a gente vai falar sobre Companion, ou Acompanhante Perfeita, que tinha passado completamente fora do meu radar, mas acabou sendo uma surpresa bem boa e despretensiosa, apesar do marketing bem escancarado. Meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices e já deixa o seu like e inscrição agora no comecinho pra dar aquela força, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre Companion, né, um longa-metragem de estreia do Drew Hancock que custou só 10 milhões de dólares, que vocês já sabem que pro cinema e pra produção de filmes é quase nada, né? Assim que eu fiquei sabendo sobre essa novidade, já bateu aquela curiosidade, não só pelo mistério em torno dele, com tanta gente comentando, né, mas principalmente porque temos no elenco ela, Sophie Thatcher, talentosíssima, linda, glamourosa, rainha do funk. E, gente, como muita gente já falou, esse é daqueles filmes que valem a pena ser vistos sem saber nada antes, tá? Realmente a grande graça aqui é descobrir as surpresas da história em tempo real. Ou seja, se você ainda não assistiu, pausa o vídeo, dá um pulo no cinema, assiste e depois volta aqui pra gente trocar uma ideia. Porém, é aquela coisa de sempre, né? Eu não vou soltar spoilers do enredo ou do desfecho, mas vou falar da sinopse, vou mostrar trechos do trailer e explorar algumas possíveis mensagens do filme também, o que eu acho que já entrega muito, então se você quiser continuar é por sua conta e risco, tá bom? Estamos combinados? Então fechou, bora pra sinopse em 3, 2, 1, vai! Em Companion, em um futuro próximo, um grupo de amigos decide passar um fim de semana em uma cabana luxuosa, curtindo a vida doidado no bem bom. No meio deles está a Iris, uma jovem apaixonada por um cara aí chamado Josh, mas o que ninguém sabe, nem ela mesma, inclusive, é que a Iris não é humana. Na verdade, ela é uma androide programada para ser a companheira perfeita, doce, submissa e sempre fácil de lidar. Tudo corre bem até que do nada a Iris faz algo que vai contra a sua programação, coisa que muda completamente a dinâmica e os planos desse grupo. Então sim, gente, temos aqui mais um filme sobre inteligência artificial, né? Um tema muito em voga agora. E essa era a grande revelação que muita gente tentou evitar antes de entrar na sala do cinema. Porém, é uma surpresa que a gente descobre logo no iniciozinho do filme, tá? A partir daí a trama se desenrola em cima de várias outras reviravoltas e de uma dinâmica de perseguição no estilo gato e rato que nunca fica monótona. Muito pelo contrário, porque eu acho que se tem uma palavra que define esse filme pra mim, essa palavra é diversão. Cara, esse filme é muito envolvente, é descontraído e principalmente bastante despretensioso, porque ele não tá nem um pouco preocupado em entregar um debate super profundo sobre os temas que ele levanta, mas já eu volto nisso. Na verdade, esse é um thriller bastante atípico, que faz um mix de gêneros que poderia dar muito errado, mas acaba funcionando muito bem aqui. Existe a tensão e o suspense característicos do gênero, mas também um humor ácido muito bem dosado, junto com um ritmo surpreendentemente calmo, apesar da trama ainda assim ser bastante dinâmica. Aliás, misturar humor com terror pode ser um caminho perigoso, porque a chance de você esbarrar ali no besterol é alta, nada contra besteróis, inclusive, Todo Mundo em Pânico fez parte da minha adolescência, não me arrependo. Mas aqui eu acho que o roteiro é inteligente o suficiente para fazer a gente levar o enredo e os personagens a sério. Mesmo com uma história relativamente simples e uma zoeira de vez em quando, o filme te mantém interessado, porque ele sabe construir bem o mistério e ir soltando as revelações na hora certa também. Então, a cada cena, a dinâmica entre os personagens muda e a tensão vai crescendo de um jeito quase imperceptível, até que de repente tudo vira de cabeça para baixo. Isso acontece não só por causa do roteiro, que segura e elabora muito bem o suspense, mas também pelas atuações, né, que dão uma camada a mais para uma trama que nas mãos erradas poderia muito bem cair no óbvio ou no monótono mesmo. Ou seja, para essa história a escolha do elenco foi muito acertada e é para esses e outros que eu acho que a Sophie Thatcher praticamente carrega esse filme nas costas, tá? A personagem dela, né, a Iris, não é só uma androide qualquer, ela é a projeção idealizada do que seria um parceiro perfeito, mas que aos poucos começa a sair do controle e a atriz entrega essa transformação com uma habilidade absurda. No começo,
ela tem aquele olhar doce, aquela postura delicada, quase como uma dona de casa dos anos 50, literalmente feita sob medida. Mas conforme a história avança, pequenas mudanças começam a surgir no semblante dela, o desconforto cresce, a tensão se acumula, até a coisa degringolar de vez. E o mais legal é que a Sophie constrói essa transformação quase toda só no olhar e nas expressões, trazendo uma humanidade inesperada para Iris, e justamente por isso fugindo daquele clichê das inteligências artificiais frias, né, que a gente já viu tantas vezes por aí. Na verdade, não é a primeira vez que a Sophie Thatcher brilha no terror. Ela já mandou bem também no suspense psicológico Yellow Jackets e no horror sobrenatural Herege, por exemplo, e Companion só reforça que ela é uma das grandes promessas do gênero, né? Aliás, entre essa nova geração de atrizes, ela tem sido uma das que eu mais tenho gostado de acompanhar. O Jack Quaid também tá muito bem aqui e assume um papel bem diferente do nerdão desajeitado que a gente viu em The Boys, né? Na real, esse é o primeiro papel em que eu vi ele interpretar alguém tão insuportável e detestável que nem uma robô programada para ser a parceira perfeita consegue gostar dele. E o legal é que, assim como a Thatcher, o Quaid não apela pro caricato, né? Na verdade, o Josh é aquele típico cara que a princípio parece ser um amorzinho, super legal, super galera, mas aos poucos se torna um monstro quando as coisas saem do controle ou não acontecem do jeito que ele quer. E eu acho que é justamente essa combinação das atuações e do tom do filme que faz Companion funcionar tão bem, permitindo que ele não dependa de grandes conceitos ou de uma trama super elaborada para aprender e entreter. Pelo contrário, né, ele usa essa abordagem mais contida e minimalista para criar um desconforto que vai crescendo aos poucos, e essa tensão vem justamente do fato de que tudo parece quase normal até você perceber que tem algo muito errado acontecendo, construindo uma sensação constante de incômodo e estranheza que acompanha a gente até o final. Mas e se eu te falar que, diferente do Josh, você pode ter uma acompanhante perfeita, uma que tem tecnologia de ponta, se adapta ao seu dia a dia e, o mais importante, não vai questionar a própria existência ou te meter numa trama perturbadora? Pois bem, esse acompanhante existe e é quem? Adivinha? A Insider, obviamente. E agora em fevereiro essa é realmente a companhia que você precisa, porque vem aí um tal de mas que calor! Ai, que delícia! Sim, o verão brasileiro tá aqui e junto com ele o carnaval, viagens, sol de 40 graus e um esforço hercúleo pra gente não derreter nesse processo. Mas com a Tech T-Shirt da Insider você pode enfrentar qualquer desafio do verão, seja nos bloquinhos, na praia, no trabalho ou até naquela viagem longa, sem precisar se preocupar com suor, suvaqueira ou roupa amassada. Isso porque a Tech T-Shirt é 2 vezes mais macia que o algodão, tem regulação térmica, secagem rápida, controle de odores, um tecido que não desbota nem depois de 1000 lavagens, fora que não precisa ser passada também. Apoiar a Insider é apoiar esse canal também, tá? E de quebra você ainda ganha 12% de desconto usando meu cupom Futurices lá no site. O link tá na descrição, então vai lá e aproveita para vestir o futuro agora com a Insider. Voltando para nossa Robô Revolts, como eu já tinha comentado com vocês, Companion pode até ter uma história mais simples, mas eu acredito que o filme ainda assim tem algo a dizer, mesmo que o discurso só faça cosquinha ali na superfície. A gente tá vivendo em uma época onde a ideia de inteligências artificiais saindo do controle não parece mais um conceito tão distante. Com a IA generativa avançando cada vez mais, assistentes virtuais cada vez mais autônomos e discussões sobre ética e tecnologia pegando fogo, é óbvio que o cinema tá explorando esse fascínio e esse medo também. Muitas produções, como Ela, Ex Machina e Terminator, por exemplo, já abordavam esse tema, tentando imaginar um futuro onde as máquinas transcendem a sua programação e questionam a sua própria existência, mas a Acompanhante Perfeita não necessariamente segue por esse caminho, tá? A abordagem aqui é muito mais direta e focada principalmente no drama interpessoal dos personagens, então ao invés de questionar a consciência artificial como um todo, eu acho que o filme tá muito mais focado em tratar sobre como a gente trata relacionamentos como um produto de consumo. Isso porque no filme a inteligência artificial já não parece ser mais um mistério insondável, ela já é mais uma mercadoria, né? Algo banalizado, e é exatamente por isso que o impacto da história funciona tão bem. Afinal, a relação entre humanos e máquinas não é necessariamente sobre transcendência ou empatia, mas sim sobre posse. E é nesse ponto que eu acho que o filme já faz ali uma alegoria sobre uma discussão muito atual sobre relacionamentos abusivos e também sobre a artificialização dos relacionamentos. Apesar da Iris ter um papel muito maior e muito mais obscuro nessa trama do que só ser parceira perfeita do Josh, não dá pra ignorar a crítica embutida no filme sobre os chamados sex bots, né, que já são uma realidade fora da ficção e curiosamente são sempre representados como mulheres dentro de um ideal de perfeição, né, reduzindo a imagem da mulher a um produto
produto supostamente perfeito. A Iris não é só uma IA feita para satisfazer um parceiro, né? Ela é a projeção idealizada de uma mulher dentro dos padrões de beleza, que precisa ser submissa, agradável e que nunca pode criar conflitos. E adivinhem, nem assim ela agrada o boy magia. Ou seja, o personagem do Jack Quaid representa exatamente o tipo de pessoa que não quer uma parceira ou parceiro de verdade, mas sim um reflexo das suas próprias vontades, né? Ele quer ter controle absoluto sobre a Iris e quando ele percebe que essa perfeição não é suficiente, ao invés de questionar a sua própria visão distorcida de afeto, tenta reprogramar a androide. Isso coloca o filme no meio de uma discussão bem mais profunda, né, sobre como mulheres frequentemente são tratadas não como indivíduos, mas como objetos, né, algo a ser moldado, corrigido e adaptado para atender às expectativas masculinas. E o legal é que a acompanhante perfeita não precisa jogar isso na nossa cara, né, explicar tudo com um grande discurso, porque basta a gente olhar a dinâmica entre o Josh e a Iris para entender que esse romance nunca foi sobre amor, mas sim sobre poder e controle. Porém, apesar de eu ter cavado uma reflexão aqui sobre Companion, eu confesso que eu fiquei me perguntando também se um filme ou qualquer obra artística precisa ser super profundão e filosófico para ser considerado algo realmente digno de nota, sabe? Muita gente criticou o longa por ele ser vazio ou superficial demais, mas será que só o entretenimento não é suficiente? Né? Levando em consideração que esse é um filme que diverte. Um filme precisa necessariamente ser revolucionário para ser bom? E será que a arte que vale é só aquela que induz o debate? Não sei. Eu sinceramente não tenho resposta para isso, tá? Mas existe um jeito de pensar sobre arte que defende que o valor de uma obra tá diretamente ligado ao impacto intelectual que ela causa. Algo como quanto mais um filme questiona o mundo, mais relevante ele é. E é claro que não dá para negar que existem obras que mudaram a forma de como a gente pensa, né? Filmes que expandem horizontes e que deixam marcas na cultura, mas será que todo filme ou obra precisa carregar esse peso? O John Dewey, por exemplo, foi um filósofo que falava sobre a experiência estética com um fim em si mesma. A ideia de que a arte não precisa de um propósito maior para ser válida, desde que gere algum envolvimento, emoção ou conexão. Um outro estudioso do tema é o teórico do cinema David Bordwell, que já deixou claro que até narrativas mais simples e minimalistas exigem uma sofisticação na sua construção para gerar entretenimento, né? O que faz sentido. Já o crítico estudioso da estética do cinema Noel Carroll defende que o impacto de uma obra não vem só da sua profundidade filosófica, mas também da forma como ela engaja e emociona o espectador, ou seja, ele defende que a arte deve ser destituída de elementos cognitivos morais e outros tipos de representação. E assim, eu acho que as duas formas artísticas, com ou sem temáticas profundas, têm o seu valor. Mas, se a gente parar para pensar, algumas das obras mais amadas do cinema não foram feitas para revolucionar nada. Tubarão do Spielberg, por exemplo, não fez a gente pensar por dia sobre um tubarão assassino, né? Mas consolidou o blockbuster como um fenômeno e introduziu técnicas inovadoras de filmagem. Já De Volta para o Futuro, do Zemeckis, também não fez um tratado filosófico sobre viagens no tempo, mas se tornou um clássico justamente pelos personagens inesquecíveis, efeitos visuais inovadores e principalmente por contar uma história irresistível. Então, no fim das contas, talvez o que realmente importe seja o que cada obra se propõe a fazer e se ela consegue entregar isso bem, né? A Acompanhante Perfeita não quer reinventar a roda ou ser um tratado revolucionário sobre a inteligência artificial, mas sim deixar a gente tenso, angustiado, puto, ou simplesmente entretido. E nisso eu acho que o filme acerta muito bem. Às vezes o filme não precisa mudar a sua vida, mas te prender numa cadeira por 90 minutos e te deixar satisfeito quando os créditos subirem. E tá tudo bem. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas aí, o que você pensa sobre tudo isso? Você gostou de Companion? Não gostou? Você acha que a arte deve ser debate sempre? Ou ela pode se limitar a causar qualquer sentimento, qualquer catarse? Me conta aí embaixo. Pra um filme raso, até que a gente viajou bastante na maionese, né? E se você curtiu esse vídeo, não esquece do like, da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.